7. Procura aí, por favor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Jesus, ele está indo para a conclusão do seu mais conhecido discurso, né? Aquele sermão da montanha. E depois de falar por um longo período de tempo, Jesus, ele vai concluir dizendo para os seus discípulos que se eles que ouviram tudo aquilo que Jesus havia dito colocassem em prática aquilo que aprenderam, eles jamais iriam cair, porque eles encontrariam na prática daquilo que Jesus falou o alicerce da sua fé. O que é um alicerce? É a parte inferior de uma construção, é a base que normalmente não é vista. Quando uma construtora vai erguer um edifício, esses luxuosos, esses gigantescos que nós vemos por aí, eles não começam na superfície da terra. Primeiro, eles vão construir o alicerce, eles começam a cavar, né? A construir uma base, uma estrutura que está na parte inferior da terra, para só depois começar a construir. Para quê? Para que não aconteça daquele edifício, daquela construção desabar, cair. Precisa ter uma estrutura, precisa ter uma base. E o discurso de Jesus naquele sermão, naquele monte, melhor dizendo, vai ser o compêndio doutrinário da igreja, não é? O que é uma doutrina? É um conjunto de princípios que baseiam uma religião. Então, quando Jesus parte para a conclusão desse discurso, ele vai dizer o seguinte: Mateus capítulo 7, versículo 24, está escrito assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa, e edificar é construir, edificou a sua casa sobre a rocha. Aí o versículo 26, versículo de número 25, melhor dizendo: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Por que aquela casa não caiu? Porque ela tinha um alicerce, porque ela tinha uma estrutura, uma base. E qual era a base dela? Estava edificada sobre a rocha. Ou seja, vieram chuvas, correram os rios, sopraram ventos, combateram aquela casa, mas apesar de toda a oposição, de toda a tribulação, de todos os riscos, de todos os perigos, apesar de tudo que aconteceu de ruim contra aquela casa, ela não caiu. Por quê? Porque ela tinha uma boa estrutura. Ela estava edificada sobre a rocha. Curva a sua cabeça e feche os olhos, por favor. Pai Santo, nós te louvamos mais uma vez, porque tudo que o Senhor faz é bom. O Senhor nos trouxe aqui e nos deu a oportunidade, o privilégio de ouvirmos mais uma vez a tua palavra. E mais uma vez eu coloco a minha vida nas tuas mãos e peço que o teu Espírito Santo ministre o coração de cada ouvinte, seja daqueles que estão aqui presencialmente na tua casa, como também dos nossos irmãos que nos acompanham pelos lares, os nossos amigos das redes sociais, aonde esta palavra chegar, que haja edificação na vida dos nossos irmãos, Pai. Que assim seja feito, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar no seu lugar, por favor. Este era a conclusão do discurso mais conhecido de Jesus, que acontece quando
Jesus percebe que a multidão se aproxima, ele vai ao Monte das Oliveiras, os discípulos então se aproximam dele, e ali Jesus começa este longo discurso que ficou conhecido como o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que vai ser para a igreja o compêndio da sua doutrina, a base da fé cristã, porque é nesse discurso que Jesus traz um novo código de ética. É nesse discurso que Jesus apresenta os seus principais ensinamentos. Desde o capítulo 5 do Evangelho que Mateus registra, o capítulo 6, se até o final do versículo do capítulo 7, Jesus vai tratar dos fundamentos da fé cristã. É nesse discurso que Jesus vai dizer: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É nesse discurso que Jesus vai dizer: bem-aventurados são aqueles que sofrem perseguições por causa do meu nome. É nesse discurso que Jesus vai dizer: olha, bem-aventurados sois vós quando mentirem contra vocês por minha causa. É nesse discurso que Jesus vai dizer: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É nesse discurso que Jesus vai ensinar acerca do divórcio, do adultério. É nesse discurso que Jesus vai ensinar, como no capítulo 6, versículo de número 19, que o homem não deve ajuntar tesouros na terra. É nesse discurso que Jesus vai ensinar que o homem não deve ficar ansioso por coisa alguma, pelo que há vez de comer, beber ou vestir. É nesse discurso que Jesus vai ensinar que o homem deve buscar o reino de Deus e a sua justiça, e aquilo que ele necessita, comida, bebida, vestes, é o Senhor que acrescenta. É nesse discurso que Jesus vai ensinar acerca de julgar o próximo. Então Jesus parte para a conclusão desse discurso, e ele conclui dizendo: aquele que escuta estas palavras, que palavras? Tudo aquilo que ele havia acabado de ensinar. Aquele que ouve estas palavras e as cumpre, e as obedece, e as guarda, e as pratica, aqueles que colocam em prática aquilo que haviam acabado de ouvir, estes vão encontrar edificação. Estes estarão edificados sobre a rocha. Estes terão uma fé firmada no cristianismo, uma fé genuína, uma fé provada. E quando Jesus usa a palavra rocha, intencionalmente ele diz isso, porque fazia parte do costume dos judeus ouvir nas sinagogas, ou através do discurso de um rabino, essa palavra. Quando você lê, por exemplo, na Torá, em Êxodo capítulo 17, quando a nação sai do deserto de Sim, eles vão para Refidim, diz a palavra que não havia ali água para beber. Então a nação, ela começa a murmurar contra Moisés, que ao orar Deus diz a ele: Moisés, pega alguns dos anciãos e pega a vara que você feriu o mar, e você vai tocar na rocha. Quando você tocar na rocha, dela sairá água para o povo beber. Então, este milagre acontece. Moisés, com o seu cajado, ele vai ferir a rocha, e da rocha, de maneira inexplicável, vai sair um manancial de água que vai saciar a sede do povo. Ainda no capítulo de número 17 do Êxodo, que acontece o confronto contra os amalequitas, diz a palavra que Moisés, ele ficava com as mãos estendidas. Enquanto isso acontecia, os hebreus prevaleciam no confronto. Mas quando Moisés se cansava e baixava as mãos, então os amalequitas contra-atacavam e
que prevalecia contra os israelitas. E então que Arão e Hur, cada um deles segura em uma das mãos de Moisés, e diz a palavra que eles vão colocar uma pedra para apoiar Moisés. Moisés vai se sentar numa pedra. Então, eles acostumaram com a pedra. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 10, na altura do versículo 4, Paulo diz que havia uma pedra que o seguia. Se você observar o escrito de Moisés em Deuteronômio capítulo 32, eu quero que você vá comigo até lá. Deuteronômio capítulo de número 32, versículo de número, vamos ver a partir do primeiro. Olha que coisa linda, Deuteronômio capítulo 32, versículo de número 1 diz assim: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca, goteja a minha doutrina como a chuva. Deus está falando do quê? Do poder da pregação. Ó, goteje a minha doutrina como a chuva. Isaías 55:10 assim: assim como a chuva e o orvalho descem do céu e para lá não voltam, mas regam a terra, para que a terra produza pão ao que come e a semente ao que semeia, assim é de ser a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas antes produzirá o resultado naquilo que me apraz. Glória a Deus. Então, inclinai os ouvidos aos céus e ouça a terra as palavras da minha boca, goteja a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva, porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza a nosso Deus. Aí olha o 4, que coisa linda: Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Diga glória a Deus. Então Moisés ele escreve enaltecendo a Deus, falando do poder da sua palavra, de se apregoar a sua doutrina, a sua vontade, os seus princípios, os seus estatutos, as suas leis. E ele diz: Ele é a rocha. Então, quando, por exemplo, Davi, que todos conhecem Davi por seus textos, sua história, apesar da sua juventude, Davi pastoreava as ovelhas do seu pai. Ele é ungido para ser o sucessor do trono de Israel, e diz a palavra que Davi ele vai enfrentar uma série de desafios. Ele vai medir forças com o leão, vai medir forças com o urso. Davi vai derrotar o gigante que amedrontava a nação de Israel. Davi ele vai passar por anos fugindo da implacável perseguição do rei Saul. E Davi, quando escreve o Salmo 31, ele faz questão de mostrar onde estava a sua estrutura, como ele prevaleceu, por que não sucumbiu, por que não pereceu, por que a sua casa não caiu. Vá comigo aqui para o livro do Salmo, Salmo de número 31. É um salmo de Davi, olha que coisa linda. Salmo 31. Versículo de número, vamos ver a partir do versículo 1, está escrito assim: em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça, inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que por amor do teu nome guia-me e encaminha-me, tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Diga glória a Deus. O que Davi está dizendo? Senhor, eu confio no Senhor,
A minha segurança está no Senhor. A minha estrutura é o Senhor. O meu alicerce é o Senhor. O Senhor é a minha rocha. É o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na angústia. E o próprio Deus, quando os israelitas estavam cativos na Babilônia, o próprio Deus se revela a ele como a única rocha, o único Deus. Isaías capítulo 44, vá comigo até lá. Livro do profeta Isaías capítulo 44. Olha o que está escrito no versículo de número 8. O próprio Deus falando, o próprio Deus se revelando, diz assim, Isaías 44, versículo 8: não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vos fiz ouvir, e não vos anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Diga glória a Deus. Então falar em rocha para um judeu era falar de Deus, porque eles associavam o termo a segurança, ao alicerce, ao fundamento que nós encontramos em Deus. Quando Jesus vem à terra, ele se revela como Deus, pois ele diz: eu e o Pai somos um. Jesus, nos seus discursos durante os 3 anos e meio de ministério, ele se revela como filho unigênito do Pai, mas ele também se assume como Deus soberano. E um dos termos que Jesus usava é exatamente rocha. E em Mateus capítulo 16, na altura do versículo 13 ao 18, Jesus vai fazer uma pergunta para os discípulos: quem eles dizem que eu sou? E aí os discípulos vão responder: olha, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias e um dos profetas. E vocês, disse Jesus, o que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro vai dizer: eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu a Pedro dizendo: disseste bem, não foi carne nem sangue que te revelou, eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre esta pedra, Jesus ele se assume como pedra, cumprindo a profecia do Salmo 118, versículo 22, que diz que a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra que foi rejeitada, o Deus que foi rejeitado pela nação, quando Pedro, tomado pelo Espírito Santo, está diante da Suprema Corte Religiosa, porque os homens o acusavam de ter curado um paralítico no dia de sábado, Pedro tem a oportunidade de falar de Jesus. Vamos aqui para Atos capítulo 4, procura aí por favor, Atos dos Apóstolos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículo de número 8. Pedro está perante a Suprema Corte Religiosa. Ele precisa apresentar uma defesa. Por que aquele homem foi curado num dia de sábado? Quem operou tal obra? Atos capítulo 4, versículo 8, diz assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que está são diante de vós. Ou seja, ele está são, ele está curado em nome de Jesus, em nome daquele que vocês crucificaram, é em nome dele que a
aconteceu este milagre? Aí olha o versículo de número 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O que Pedro está dizendo? Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Ele é a pedra de esquina. Então, tanto Deus na antiga aliança, o Pai, o soberano, é conhecido pelos judeus como a rocha, a pedra. No Novo Testamento, Jesus também é conhecido como a pedra fundamental, a pedra que os edificadores rejeitaram. Então, quando Jesus está dizendo, aquele pois que escuta as palavras e as cumpre, as pratica, ele tem a sua casa edificada em Cristo, edificada em Jesus, edificada sobre a rocha. Agora, o interessante de tudo é que Deus, quando fazia promessas ao seu povo, ele condicionava o cumprimento das promessas com a maneira como as pessoas reagiam àquilo que ele ordenava. Ou seja, Deus prometia, e se o povo andasse em obediência, se o povo cumprisse, se o povo praticasse aquilo que Deus havia ordenado, então eles viveriam aquilo que Deus havia prometido. Ou seja, a fé, como diz Romanos 10, 17, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Só que em Tiago 2,14 diz que a fé sem obras não tem vida. A fé sem obras é morta. Então, quando é que a edificação acontece? Quando nós praticamos aquilo que ouvimos. Por isso que quando Deus proferiu as bênçãos lá no Monte Gerizim, volta lá para o Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28. O que está acontecendo aqui? Deus está preparando o povo para entrar na Palestina, porque foi isso que Deus prometeu. Eles estão prestes a possuir a terra que o Senhor havia jurado. Só que Deus vai dizer para eles, capítulo 28, versículo de número 1, diz assim, Deuteronômio 28, 1: E será que se ouvirdes a voz do Senhor, condicional, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje. Agora veja, não basta ouvir. O Senhor está deixando bem claro, se vocês ouvirem, forem diligentes, tendo o cuidado de guardar o que vocês estão ouvindo. Salmo 119, versículo 11, diz assim: escondi a tua palavra, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E entenda, Deus se relacionava com a nação, manifestando a sua vontade através daquilo que ele falava, através da palavra. Porque, entenda, quando você lê Deuteronômio capítulo 8, Deus vai dizer para o povo: olha, eu guiei vocês nos desertos estes 40 anos, eu humilhei vocês, eu fiz vocês ter fome, e alimentei vocês com maná que os seus pais não conheceram. Eu fiz vocês pastarem, vocês foram tentados, porque eu queria saber o que é que estava no seu coração, se vocês guardariam os meus mandamentos ou não. Eu fiz isso para vos dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. O Salmo 119, versículo 116 diz assim: sustenta-me conforme a tua palavra, para que eu viva, e não me deixes envergonhados na minha esperança. O que Deus estava querendo mostrar para a nação? Vocês não vão viver só do trigo, da farinha,
do azeite, do mosto, do pão, do bolo. Para nós aqui, vocês não vão viver só do arroz, do feijão, da batata, da carne, mas vocês precisam aprender a viver de acordo com a palavra de Deus. E aí você vai parar para pensar, porque quando você não tem uma alimentação adequada, a tendência é que o seu corpo enfraqueça. Naturalmente. Se a pessoa não se alimenta bem, se ela tem o hábito de não se alimentar bem de maneira regular, ela pode ter uma anemia. Porque ela não está dando ao corpo os nutrientes que ele necessita para ter força. É verdade ou não é? A pessoa fica fraca, vive doente, a imunidade baixa, não é assim? Então, o seu corpo, ele te informa que você precisa se alimentar, porque um dos instintos mais veementes da humanidade, qual que é? É a fome. E se você não respeitar aquilo que o seu corpo pede, ele adoece, e a alma é a mesma coisa. Se o Senhor nos sustenta com a sua palavra, o texto mostra que o alimento da nossa alma é a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, você passa a acreditar naquilo que você não acreditava. Quando você ouve a palavra de Deus, você passa a crer naquilo que muitos não acreditam. Sabe quando você fica 12, 13 horas sem se alimentar? E aí depois de horas e horas de trabalho, você chega em casa com muita fome, e aí quando você almoça ou janta na ocasião, não dá aquele até que enfim, não é assim? Sabe quando você chega na igreja, a impressão que você tem, que você está com uma carga negativa, um peso, um cansaço, você chega num desânimo, numa tristeza, mas aí quando o culto acaba, parece que você está leve. Parece que tudo ficou bem, é assim ou não é? É porque a sua alma foi alimentada. Então Deus está querendo ensinar a nação. Olha, se vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando? Quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. O que Deus queria deles? Obediência. Deus queria que eles ouvissem aquilo que Deus falava e colocassem em prática, fizessem por obra. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Deus está dizendo para a nação de Israel: vocês não vão precisar ficar correndo de um lado para o outro procurando bênção. Estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando? Quando vocês derem ouvidos àquilo que Deus fala. Deus está preparando a nação para entrar na Terra Santa, na Palestina, conquistar a terra e viver bem nela. Agora entenda, Deus está condicionando a bênção que Ele promete com a obediência do povo. Ou seja, não bastava apenas ouvir o que Deus tinha que falar, tinha que fazer, tinha que cumprir, tinha que obedecer. No Novo Testamento, quando Tiago escreve a carta à igreja de Jerusalém, Tiago sabia que boa parte das pessoas que estão na igreja não colocavam em prática aquilo que ouviam. E se a gente for parar para pensar, nós sabemos de muitas respostas, e nós mesmos temos a solução de muitos problemas que nós temos. Quantas vezes você já não orou para que Deus fizesse algo que você sabe que é da sua responsabilidade fazer? E aí nós passamos tempos e tempos e horas e épocas orando, buscando, suplicando a Deus para que Deus faça algo, quando o que nos falta é cumprir, é pegar aquilo que nós ouvimos e colocar em prática. Senhor, eu preciso que o Senhor restaure o meu casamento, eu preciso que o Senhor mude a história desse matrimônio. Não. Vai lá e senta e conversa. Senhor, eu preciso que o Senhor quebrante o coração desse meu chefe, que ele só me maltrata, ele só me humilha. Não. Vai lá,
para Ele e Ele está no acordo. Então, as pessoas acabam perdendo a fé, as pessoas acabam desanimando na fé, não crescem espiritualmente. Por quê? Porque elas apenas ouvem. Vai comigo para Tiago capítulo 1. Tiago capítulo de número 1. Eu quero ler com você o que está escrito a partir do versículo de número 19. Presta atenção nisso aqui. Tiago 1,19 diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, né? Ou seja, ouça mais e fale menos. Deus te deu 2 ouvidos e uma boca. Quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Ouça, aprenda, ouça. Versículo 20: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Qual a ideia do Tiago? Estimular as pessoas a ouvir e receber o Evangelho de bom grado. Por quê? Porque o Evangelho pode salvar a sua alma. Porque o Evangelho pode mudar a sua convicção, a sua maneira de pensar, transformando a sua vida, os seus atos, os seus costumes, os teus sentimentos, a sua mente. Agora olha que coisa interessante, versículo de número 22: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Olha o que o Tiago está querendo dizer. A pessoa que ouve a palavra e não é cumpridora, ela não pratica, é como alguém que olha para o espelho, vê a sua própria imagem, e quando ela sai de frente do espelho, ela esquece da sua aparência, não lembra como era. A maioria das pessoas que estão na igreja, elas não conseguem ter uma fé alicerçada no Evangelho, na palavra, porque não cumpre o que está sendo ensinado, por causa da dureza do coração. Ela sabe o que precisa fazer, mas não faz. Ela entende qual é o caminho, ela sabe qual é a solução. Jesus diz em João 13,17: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. O alicerce, a edificação, ela acontece na prática, não na teoria. A fé vem pelo ouvir, mas o alicerce, a construção da nossa fé acontece quando nós praticamos aquilo que nós ouvimos. Quem entendeu isso aqui, diga amém. Amém. Mas aquele que é ouvinte e não é cumpridor, é aquela pessoa que ela é casa edificada na areia. É aquela pessoa que ela tem uma fé superficial, não tem estrutura, não tem fundamento. Então, olha o que o Tiago vai dizer, versículo de número 25: aquele porém que atenta bem, que presta atenção para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera. Ou seja, aquele que presta atenção, que observa diligentemente qual é a vontade de Deus, aquele que é liberto pelo conhecimento da verdade e persevera nisso. Como assim nisso persevera, meu irmão? A coisa mais difícil de se fazer no cristianismo é colocar o que nós aprendemos em prática. É você olhar para aquela pessoa que te fez mal e sentir vontade de arrebentar ela, mas perseverar no Evangelho, porque o Senhor disse: perdoa. É sentir o desejo de vingança, mas Jesus disse: amai os nossos inimigos. É colocar em prática aquilo que nós aprendemos e perseverarmos nisso.
Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal quem? Aquele que faz, aquele que cumpre, aquele que pratica, será bem-aventurado no seu feito. Então perceba, o nosso desafio é fazer com que a vontade de Deus se cumpra em nós. O diabo ele não trabalha para nós fazermos a vontade dele. O diabo deseja que nós façamos a nossa. Porque se nós fazemos a nossa vontade, nós já temos de tudo para se arrebentar na vida. E a nossa missão, o nosso dever não é fazer a nossa vontade, mas é fazer com que a vontade de Deus se cumpra em nós. Então o diabo está dizendo, aquele que persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor, cumpridor, praticante, esse sim vai ser bem sucedido naquele que faz. Ele está falando de fundamento, ele está falando de alicerce. Jesus vai dizer em Lucas capítulo 6, por que é que vocês me chamam de Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Vamos aqui, Lucas capítulo 6, volta algumas páginas aí. Lucas capítulo de número 6, olha que coisa interessante, versículo de número 46, diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Olha o que Jesus está querendo ensinar. Vocês me chamam de Senhor, vocês são servos. E o que é servir? Trabalhar como servo, exercer funções de criar e satisfazer a vontade. Ou seja, vocês me chamam de Senhor, vocês assumem a condição de servos, mas não satisfazem a minha vontade. Então por que vocês me chamam de Senhor? Por que vocês me chamam de Senhor e cumprem o desejo do seu coração? Por que vocês me chamam de Senhor e seguem o curso da sua vida como se eu não existisse? Por que vocês me chamam de Senhor e vivem de maneira contrária à minha vontade? E o assunto em seguida vai ser o alicerce, os fundamentos. Olha o versículo 47. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aquele que vem a Cristo, aquele que observa a sua palavra, aquele que se esforça, que persevera para colocar em prática o que Jesus ensina, mesmo que aquilo contrarie a sua vontade. Jesus vai mostrar a quem ele é semelhante. Versículo 48, é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Ou seja, aquilo que eu disse no início, ele começa aquela edificação para baixo, criando raízes, penetrando a terra, criando uma base, uma estrutura, para então começar a crescer. Jesus está querendo ensinar que aquele que escuta a palavra, aquele que põe a palavra de Deus em prática, ele é como uma casa construída. E você deve entender que a casa, Jesus se refere a uma vida, a uma pessoa. E este alicerce é Jesus Cristo, a rocha, é o Evangelho, é a sua palavra, o verbo que se fez carne, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que coloca a palavra de Deus em prática, ele cria raízes no Evangelho. Ele tem uma estrutura, ele tem uma base, ainda que as pessoas não consigam enxergar. Porque o alicerce, normalmente, ele não é visível. Ele é construído fora do campo de visão. E aí, entenda, logo em seguida, Jesus vai falar de algumas coisas que acontecem tanto na vida daquele que está edificado sobre a rocha e aquele que está edificado sobre a areia. Eu quero que você volte lá para Mateus capítulo 7, porque você precisa entender uma coisa e preste muita atenção. Jesus ele está concluindo o discurso.
entrai pela porta estreita, porque apertado é o caminho que conduz à vida. Todo aquele que escuta essas minhas palavras, que palavras? Tudo que quereis que os homens vos façam, fazer vós também a ele. Aquele que escuta essas minhas palavras, que palavras? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aquele que escuta essas minhas palavras, mas que palavras? Se vós perdoardes aos homens, também o Pai Celestial vos perdoará. Aquele que escuta o que eu falei, essas minhas palavras, e as pratica, eu vou compará-lo a um homem prudente que edificou a sua vida em Cristo, edificou a sua vida na sua palavra, no Evangelho. Agora observe o que vai acontecer no versículo 25. E desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, aquela vida, e não caiu. Agora, se você observar o que Jesus fala na sequência, ele fala de uma segunda pessoa, que também tinha uma casa edificada, mas não era a rocha. Era uma casa edificada sem uma base, sem um alicerce, sem uma estrutura. Uma casa edificada sobre areia. Versículo de número 26. E aquele que ouve estas palavras, que palavras? As mesmas palavras que os edificados sobre a rocha ouviram. Não é uma palavra diferente, é a mesma. Aquele que escutaram as mesmas coisas daqueles que foram bem-sucedidos na fé. Aqueles que ouviram o mesmo discurso, o mesmo sermão, mas não cumprem, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E aí você veja, versículo 27. E desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Por que foi grande a queda? Por que caiu? Porque não tinha fundamento, porque não tinha alicerce, porque não tinha estrutura. Sabe por quê? Porque aquela casa não estava edificada sobre a rocha, estava edificada na prosperidade, estava edificado nas campanhas, estava edificado no misticismo. Era uma casa edificada no emocionalismo, no espiritualismo barato. É uma fé edificada no pragmatismo evangélico, uma fé edificada na igreja, uma fé edificada no homem, uma fé edificada no pastor, uma fé edificada na liderança. E todo aquele que tem essa fé edificada em pessoas, quando vier a chuva, quando soprarem os ventos, quando correrem os rios, ela não tem estrutura, porque o homem não pode te estruturar a fé. As campanhas, as estratégias não podem edificar a sua fé. Quando você lê Jesus contando a parábola do semeador, Mateus capítulo 13, procura aí rapidinho, só você lançar algumas páginas. Mateus capítulo 13, versículo 20. Porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. A pessoa recebeu a palavra, ela recebeu com alegria. Nossa, esse pastor é uma bênção, falou a minha vida. Nossa, eu chorei, eu me emocionei. Ele falou tudo o que eu estou vivendo. Ele falou que Deus vai me dar vitória. Ele falou que eu vou estar por cima e não por baixo. Ele falou que quem me viu passar na prova, me ajudou para viver na bênção, vai se arrepender. E ela crê, ela está empolgada com aquilo. Aí vem a chuva, aí vem os rios, aí sopram os ventos. Ela não tem estrutura. Por quê? Porque ela não foi preparada para isso. O alicerce dela era o quê? Era o progresso financeiro. O alicerce dela era a campanha da vitória, era a bênção no seio das plantas. A fé dela foi edificada em promessas que não foram feitas por Deus. Jesus mostra que o que combateu a casa firme, combateu a casa sem estrutura. A Bíblia diz em Eclesiastes 9:2 que tudo se sucede igualmente para todos. E quando é que você consegue perceber qual é a casa que está edificada na areia
E qual é a casa que está edificada sobre a rocha? É quando vem a chuva, é quando vem as tempestades, é quando vem o coronavírus, é quando vem o dia mau, é quando vem as perseguições, é quando falta dinheiro, é quando há crise conjugal, é quando há traições, é quando há decepções. Presta atenção nisso. Talvez eu te trouxe aqui para mostrar para você qual é a base da sua fé, em que é que você está edificado. Casa caiu porque não estava estruturada. Vamos voltar lá para Mateus capítulo 7. Entenda, você não precisa de fé para agir como uma pessoa supersticiosa. A nossa fé, ela não funciona como uma varinha mágica, onde a gente diz eu creio, plim, e tudo aparece. Nós não precisamos de fé para usar a nossa fé como se Deus fosse o gênio da lâmpada. Eu faço um pedido e no finalzinho eu uso em nome de Jesus como sim, sim, salabim, e pum, tudo acontece. Não, nós precisamos de fé para suportar as dificuldades da vida. Nós precisamos de fé para resistir ao dia mau. Nós precisamos de fé para perseverar no Senhor. Nós precisamos de fé para obedecer a palavra. Jesus falava de perdão em Lucas capítulo 17, versículo 5. Jesus falou 70 vezes 7. Sabe o que eles falaram? Senhor, acrescenta a nossa fé. Por quê? Porque não é fácil colocar isso em prática. Aquele que escuta essas minhas palavras, versículo 24, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Quem é o prudente? Aquele que age para evitar o mal. O homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateu aquela casa e ela não caiu. Por quê? Porque a fé dela estava estruturada em Jesus Cristo. Porque quando veio a chuva, quando correram os rios, quando sopraram os ventos, o que ela pensou? Jesus me disse, no mundo tereis aflições. Eu já entendi. Quando o dia mau chega, ela entende, sofre comigo as aflições de Cristo. Eu fui alertado. Quando o dia mau chega, ela sabe que a fé dela não está numa instituição, numa congregação, num homem, num líder. Se a fé dela está em Jesus, vai correr chuva, vai vir os ventos, vai soprar, vai vir tempestades de todos os lados, mas ela sabe que cair, ela não cai. Por quê? Porque quem mantém ela de pé é o próprio Jesus. É isso que nós precisamos entender. Se a nossa fé está edificada em Jesus, nós não vamos cair. Toda a igreja